Aqui nós temos outro problema bastante parecido com os problemas anteriores, então eu vou passar brevemente por ele, ilustrando as etapas da construção. O que nós queremos aqui é construir esse quadrado, que tem 2 pontos nessa reta que é dada e 2 pontos nessa circunferência, 2 vértices nessa circunferência que também é dada. Por questões de simetria, o centro desse quadrado aqui, o ponto médio desse lado e o centro da circunferência devem estar numa reta perpendicular, à reta dada. Então aqui, mais uma vez, a gente faz o normal. A gente pega esse ponto aqui, que veio da reta, passando pelo centro perpendicular à reta dada, e constrói um quadrado simétrico com relação, de tal modo que esse ponto seja ponto médio do lado. Aqui a gente vai direto. Eu não vou falar muito de homotetias aqui, embora acredito que todos estejam vendo as homotetias. A homotetia que nós estamos usando, ela tem centro aqui, e ela vai ter razão determinadas por esse ponto e por outro ponto também. Esse problema tem 2 soluções. Então, esse é bastante breve. Eu acredito, espero que vocês já não estejam ficando cansados de ver problemas resolvidos por essa técnica, mas é interessante ver que as ideias vêm de homotetias. Esse aqui já é um problema de natureza diferente e ele parece difícil à primeira vista. Nós temos 2 circunferências tangentes, um ponto T e uma corda arbitrária AB da circunferência grande, que corta a circunferência pequena em 2 pontos. E, surpreendentemente, ela determina 2 pontos iguais. Perdão, 2 ângulos iguais, que eu marquei em vermelho aí, na figura. Eu não saberia demonstrar essa proposição assim, usando a nossa geometria plana habitual. No entanto, com as nossas ideias de homotetia, ela vira bastante simples. Primeiro, as circunferências são tangentes. Então, a gente sabe que o ponto de tangência é um dos centros de homotetia dessas 2 circunferências. Então, a ideia imediata é fazer uma homotetia que pega a figura maior e que pega a circunferência maior e traz para a circunferência menor. Ou seja, essa homotetia vai pegar essa reta AB e vai levar na reta paralela à linha B', onde a linha e B' são os pontos de interseção de TA e TB com a circunferência menor. Inacreditavelmente, o problema já está resolvido, porque 2 retas paralelas determinam em uma circunferência arcos de mesmo comprimento. Esses 2 arcos em vermelho que vocês estão vendo aqui. Agora, os ângulos vermelhos agora passaram a ser ângulos inscritos na circunferência menor, que correspondem a arcos iguais. Logo, eles são iguais. A simplicidade desse argumento envolvendo homotetias é bastante interessante. Embora, mais uma vez, a gente poderia começar o problema diretamente traçando a reta por A' e B' e argumentando. Mas a ideia, quando a gente vê uma configuração que envolve homotetias, essa ideia pula na nossa cabeça. Mesmo que a gente não execute usando homotetias, ela é motivada por uma visão de uma homotetia evidente, que nessa figura vem do ponto de tangência das 2 circunferências. Bem, aqui eu queria falar brevemente de círculos são objetos muito comuns em problemas avançados sobre triângulos e dar uma breve ideia de como a gente aplica homotetias para deduzir fatos interessantes. Eu falei a palavra círculo. Aqui nós temos um triângulo ABC. Aqui nós temos um círculo inscrito no triângulo, um círculo tangente
aos três lados do triângulo, o centro dele, como nós já sabemos, é o ponto de encontro das bissetrizes, e um dos pontos de tangência está indicado aqui, é o ponto D. Assim como a gente construiu o incírculo, o círculo inscrito como interseção com centro com interseção das bissetrizes, a gente pode construir um círculo escrito, como se esse outro círculo amarelo aqui, ele é tangente a um lado do triângulo e tangente também aos outros dois lados, mas externamente, ou seja, ele é tangente às retas suporte dos lados AB e AC. O centro dele está na bissetriz desse ângulo aqui, o ângulo CB para cá, e da bissetriz com o ângulo BC para cá. Então, ele é construído em tudo de maneira análoga ao círculo inscrito, só que ele está do lado de fora do triângulo. Existem também outros dois círculos escritos que estão usando esse, que tangenciam esse lado e tangenciam esse lado aqui. São chamados de excírculos. Então, a gente seleciona aqui o ponto R, que é o ponto médio da altura AN. E nós queremos mostrar que não só que R, D, J estão alinhados, como também R, I e K estão alinhados. Tá? Bem, vocês vão reconhecer nessa figura imediatamente uma daquelas figuras que a gente viu, que com centro em A nós temos uma homotetia que leva o círculo inscrito no círculo escrito. Essa homotetia leva em J, e ela existe por vários motivos. Por exemplo, você pode levar esse segmento perpendicular, ele vai no segmento perpendicular, e aqui nós temos, então, a tangência procurada. Então, nós temos essa homotetia, que eu vou chamar de H com índice em A. Eu não estou preocupado em dizer qual a razão que é. A razão dessa homotetia, mas ela é evidente, né? É a J sobre a I. Essa é a razão da homotetia. Mas agora eu o meu interesse aqui é apenas qualitativo, não é quantitativo. Então, eu não vou usar a razão dessa homotetia. Me interessa apenas que ela exista. Ela existe, que ela leva o centro de um círculo no outro. Então, a gente pode completar a nossa homotetia de várias maneiras. Por exemplo, a gente pode traçar por D um diâmetro da circunferência inscrito, círculo inscrito, perpendicular à base BC. Então, a nossa homotetia leva I em J, ela vai pegar, quer dizer, a razão AI sobre a J é a mesma razão que AC sobre, perdão, AI sobre a J é a mesma razão que a D sobre, estou me confundindo aqui. Deixa eu voltar rapidamente. Eu traço esse diâmetro, tá? Esse aqui é o ponto, vamos dizer, mais baixo. Então, eu tenho uma homotetia que leva essa circunferência dessa. Ele vai levar o que eu estou chamando de ponto mais baixo dessa circunferência, do ponto mais baixo dessa circunferência, aqui, vai levar D em L, e também vai levar o ponto mais alto dessa circunferência, do ponto mais alto dessa circunferência, que é K. Eu estou falando mais alto para simplificar a nossa vida, a ideia é simplesmente argumentar por perpendicularismo aqui. E vai nos determinar, então, as imagens homotéticas dos pontos B e C, que são B' e C'. Eu estou sendo vago aqui, porque essa altura não vale mais a pena ficar elaborando e repetindo todas as propriedades, isometrias que validam os fatos que eu mencionei para vocês. A gente tem que cedo ou tarde começar a ser um pouco mais fluente para facilitar a nossa vida, pelo menos com as coisas óbvias. Bem, em particular, a gente tira daqui que A, E e K estão alinhados. Então, se eu pego, voltou ao ponto N aqui, que é o pé da altura, R é o ponto médio da altura NA. Então, os pontos A, E e K estão alinhados. Isso quer dizer que eu tenho um triângulo retângulo ADK, o ângulo aqui é reto, porque o ponto D é um ponto de tangência, quer dizer, na verdade, um diâmetro perpendicular, e KNA, aqui é o pé da altura, tem um triângulo retângulo. Então, aqui vocês veem outra vez a ideia de uma isometria que leva o triângulo KDE, o triângulo KNA. Se você quiser saber qual a razão dela, é KN sobre KD. Certo? Então,
R é o ponto médio desse lado. I é o ponto médio desse lado, DE. E uma homotetia leva pontos médios em pontos médios. Então, R é a imagem homotética de I, o que quer dizer que R, I e K estão alinhados. Da mesma maneira, a gente pode fazer essa figura aqui, em que esses triângulos aqui são também homotéticos, com agora uma homotetia com centro D, e da mesma maneira, o ponto médio, R, desse triângulo vermelho, ele vai no ponto médio J desse triângulo aqui, que é o centro do círculo escrito. Então, R, D e J estão alinhados. Então, esse é um problema simples que joga com quase todas as propriedades de homotetias que a gente viu até aqui. É interessante que vocês trabalhem esse problema saindo um pouco da minha narrativa informal e preenchendo detalhes. Tá? Finalmente não, nós temos mais problemas depois desse, mas eu queria mostrar para vocês um problema que eu achei também simples, mas bastante curioso e inesperado. Aqui você tem um círculo e um círculo tangente externamente a ele, são tangentes no ponto T. Você escolhe um ponto M arbitrário, esse ponto M é totalmente arbitrário, e você quer mostrar que TN, surpreendentemente, eu escrevi que eu devia ter escrito N, desculpem, mostrar que N é ponto médio do arco AND. Desculpem o erro de digitação. E você quer mostrar, então, que N é o ponto médio do arco ANB, ou seja, que os arcos AN e NB são iguais. Tá? Equivalentemente, você quer mostrar que N é a bissetriz do ângulo ATB. Esse fato pelo menos para mim, ele foi surpreendente, porque o ponto M não tem posição fixa. Ele é um ponto variável da circunferência interior, e mesmo assim o resultado permanece verdadeiro. Bem, mais uma vez, a gente reconhece nessa situação aqui a ideia de uma homotetia. Nós sabemos que T é o centro de uma homotetia que leva a imagem da circunferência menor, que leva a circunferência menor da circunferência maior. E que, como esses três pontos estão alinhados, vai levar M em N. E também vai levar a tangente, que faz um ângulo fixo aqui, vai levar, como ela preserva ângulos, ela vai levar na tangente, a nossa homotetia vai levar na tangente ao círculo maior, pelo ponto N. Bem, mas agora a gente pega o centro da circunferência maior e a gente sabe que o centro é perpendicular ao... Então, perdão, nós pegamos o raio da circunferência menor aqui, ele vai no raio da circunferência maior e a relação de perpendicularismo é preservada. Então, aqui o que a gente tem é um raio perpendicular a uma tangente, e a gente sabe que, nesse caso, a N é... Quer dizer, desculpem, nós temos aqui... Deixa eu ver, eu acho que eu inverti o argumento aqui, né? A nossa homotetia leva esse segmento que acaba em M, que é perpendicular, nessa aqui, no segmento que acaba em N. Esse segmento, por sua vez, ou seja, ela leva tangente aqui, na tangente aqui. Mas, nesse caso, nós sabemos que a tangente, o ponto... deixa eu ver. Assim, perdão. Essa corda é paralela à tangente, e nós sabemos que a perpendicular à tangente bissecta qualquer corda que perpendicular a ela. Tá? Sendo a tangente, essa corda é perpendicular a esse segmento, que então bissecta esse segmento. Ou seja, os arcos AN e NB são iguais.
espero que eu tenha sido claro, eu mesmo me molei um pouquinho, mas vocês podem reconhecer aqui também todas as ideias que nós temos usado até agora. Passamos agora para esse problema da IMO 82. A gente tem um triângulo A1, A2, A3, círculo inscrito em vermelho, T1, T2, T3, os pontos de tangência, M1, M2, M3, os pontos médios dos lados, e, finalmente, esses pontos S1, S2, S3, que são simétricos dos pontos de tangência com relação às mediatrizes. S1, S2, S3 são as mediatrizes, S1 é o simétrico de T1 com relação a essa bissetriz, e assim por diante. O objetivo do problema é mostrar que as retas M1, S1, M2, S2 e M3, S3 concorrem em um único ponto. A gente começa o trabalho olhando para essa figura aqui, como essa reta é bissetriz, e nós temos o círculo tangente, os pontos T1, T2 e T3 são simétricos com relação à bissetriz, e os pontos T1 e S1 são simétricos também por hipótese. Então, por questões imediatas de simetria, o ângulo azul nessa figura é igual ao ângulo vermelho. Se a gente fazer esse trabalho para outra bissetriz, no caso a bissetriz S2, a gente chega à conclusão que o ângulo azul que estava na figura, ele é igual ao ângulo verde, porque ele se sobrepõe um pouco aqui no meio da figura. Tá? Então, a conclusão imediata é que, olhando para a simetria dessa figura aqui, observando o perpendicularismo em T3, a gente chega à conclusão que S1, S2 é paralelo a A1, A2. O mesmo se pode dizer para S2, S3, que é paralelo a 2, A3, e S1, S3, que é paralelo a A1, A3. Então, nós temos esse triângulo S1, S2, S3, que tem lados paralelos ao lado do nosso triângulo original. Por outro lado, o triângulo formado, eu desenhei esse triângulo verde aqui, que é o triângulo formado pelos pontos médios dos lados. O teorema da base média nos informa que esse triângulo também tem lados paralelos aos lados do triângulo original. A conclusão é que os triângulos verde e azul têm lados paralelos, e nós estamos na situação conhecida, que dois triângulos de lados paralelos, quer dizer, se dois triângulos têm os lados paralelos, então eles são relacionados por uma homotetia, e essa homotetia, o centro dela é o ponto de encontro das retas que ligam os vértices correspondentes dos dois triângulos. Então, acabamos de resolver o nosso problema. Resta a pergunta de que ponto é esse ponto P mágico que aparece. Bem, a gente observa que os pontos médios do triângulo determinam o círculo de 9 pontos, nosso velho amigo, sobre o qual já conversamos bastante. Por outro lado, os pontos S1, S2 e S3 determinam um círculo inscrito. Então, dois círculos têm em geral, eles têm dois centros de homotetia. Nós chegamos à conclusão que o ponto P é um centro de homotetia desses dois círculos, ou seja, ele leva o círculo inscrito no círculo de 9, ou ao contrário, você escolha qual quiser, mas leva o círculo de 9 pontos no círculo inscrito. Bem, o teorema de Feuerbach nos diz que esses dois círculos são tangentes. E a figura indica, e nós sabemos que o ponto de tangência de duas circunferências é um dos centros de homotetia dessas duas circunferências. Tem um outro centro de homotetia entre os dois círculos, que é perdido em algum lugar aqui no meio.
A figura indica que esse aqui é o ponto de tangência. Eu não sei como descartar a possibilidade de que o outro ponto, por algum milagre, seja o ponto P. O outro centro seja o ponto P. E parece evidente que ele está aqui, ou seja, é um dos pontos, é o ponto de tangência entre o círculo inscrito e o círculo de 9 pontos. Mas isso eu deixo para vocês pensarem. Vamos passar agora para esse problema, que vem da Atlantic Pacific Mathematical Olympiad de 2000. Nós temos um triângulo não isósceles, temos o ponto médio no lado BC, o pé da bissetriz traçado por A, e a gente determina o ponto P, traçando uma perpendicular à bissetriz pelo ponto N, e determinamos depois o ponto O, traçando por P uma perpendicular, interceptando com o prolongamento da bissetriz. O que a gente quer mostrar é que esse segmento OQ é perpendicular a BC, ao lado BC. Então, para isso, primeiro, a gente prolonga a bissetriz até interceptar a circunferência, o círculo circunscrito. É um fato conhecido que a bissetriz intercepta o círculo circunscrito no ponto médio do arco BDC, e que, então, DM, quando eu ligar D a M, ponto médio, nós vamos ter, quando eu ligar D a M, nós vamos ter uma perpendicular. Eu não precisava ter escrito aqui que M é ponto médio BC, porque isso já é hipótese. Bem, eu vou isolar na figura agora alguns elementos e nós vamos estudar alguns ângulos que aparecem. O triângulo DBC isósceles, logo esses dois ângulos azuis em B e C são iguais. Como o ângulo em A enxerga a corda DC, que também é enxergada pelo ângulo em B, a gente conclui que esse ângulo aqui também é igual a esses ângulos azuis aqui. Finalmente, esse ângulo em P, ele também é igual a todos esses ângulos azuis que eu desenhei até agora, porque ele tem lados respectivamente perpendiculares aos lados AC e AD. E a gente invoca um teorema, infelizmente, na minha experiência, pouco votado em cursos de geometria elementar, que ângulos de lados respectivamente perpendiculares ou são iguais ou suplementares. No caso, são ângulos agudos, então eles são iguais. Então, nós temos 4 ângulos iguais espalhados pela figura que eu vou usar mais tarde. Na verdade, vou usá-los agora. Agora, nós fazemos os pontos A, O e D estão alinhados. Nós podemos fazer uma homotetia que pega esse triângulo DBC e leva no triângulo OB', C'. Essa homotetia preserva ângulos, então o ângulo em C' também é um ângulo azul. Agora nós vamos determinar K como sendo o ponto de interseção de PN com B', C'. Esse K, notem bem, ele foi determinado como interseção. Ele não foi determinado traçando o segmento OK. Eu tracei o segmento OK depois que eu inventei o ponto K. Bem, mas isso posto, eu olho para o ângulo KPO, que é igual ao ângulo KC', vejo que esses dois ângulos, então, enxergam a corda KO, eles enxergam o segmento KO, então, a conclusão é que o segmento PC', OK é inscritível, ou seja, é uma circunferência que passa por esses 4 pontos. Repetindo, os pontos P e C' enxergam o segmento KO pelo mesmo ângulo. Logo, o quadrilátero é inscritível. Bem, aqui
ainda com essa situação, mas já tendo o ciclo disponível para trabalhar, a gente observa que como o ângulo em P é reto por hipótese, então OC' é um diâmetro da circunferência. Consequentemente, K, o ângulo OKC', enxerga um diâmetro, também é reto. Nós chegamos à conclusão, então, que o segmento OK é perpendicular à belinha C'. Como o triângulo OB', C' é isósceles, segue que K é o ponto médio de belinha C'. Bem, mas nesse caso, K está evidentemente na mediana AM. Então, K, que nós construímos à parte, ele é o nosso ponto Q da hipótese. Finalmente, a gente observa, então, como OK, que agora passou a se chamar de Q, que é a verdadeira identidade dele, é perpendicular a BC', também é perpendicular a BC, porque a nossa motetia leva BC em B'C', que é paralelo a BC. Então, nós temos esse problema está pronto. Finalmente, vamos passar a esse problema que parece que é bem popular. Ele apareceu em pelo menos 3 competições matemáticas. Nós temos um triângulo ABC de circuncentro C, capital. Nós temos I, que é o incentro do triângulo ABC. O círculo inscrito, que eu chamei de I também, tangencia o triângulo nos pontos M e NP. E nós pegamos o ponto J, que é o ortocentro desse novo triângulo MNP. Triângulo órtico, né? E nós queremos provar o fato evidente da figura que O, I e J estão alinhados. Para isso, a gente primeiro determina os pontos M' e P' como os pontos onde as bissetrizes, no caso em A e C, interceptam o círculo circunscrito. E a gente observa uma coisa interessante aqui. Esses dois ângulos vermelhos são iguais porque ambos enxergam o segmento BM'. Pelo mesmo motivo, esses dois ângulos azuis aqui são iguais porque eles enxergam o segmento B'. Então, nós temos aqui o ângulo vermelho é metade do ângulo em A. O ângulo azul é metade do ângulo em C. E o ângulo rosa, que está aqui, é metade do ângulo em B. Ou seja, vermelho mais azul mais rosa é 90 graus. Então, sobra 90 graus nesse cantinho aqui. Ou seja, nós concluímos que M', P' é paralelo a MP. E da mesma maneira, nós vamos concluir que MN é paralelo a M', N', tá aqui? E NP é paralelo a N', P'. Isso vai aparecer no próximo desenho. No momento, eu quero apenas notar que a M', como, por exemplo, vamos pegar BN' aqui. BN é paralelo a P', M', e essa altura, e essa bissetriz passa por I, evidentemente. E, por outro lado, é perpendicular a M', P', logo, as 3 bissetrizes são alturas do triângulo M', P', ou seja, I é o ortocentro de M', P'. M', N', P'. Então, aqui nós temos essa figura, onde agora nós temos, então, os nossos triângulos desenhados, e a gente pode notar agora, então, MP paralelo a M', P', PN paralelo a P', N', e N', M' paralelo a NM. Esses dois triângulos têm lados respectivamente paralelos, logo, mais uma vez invocando o fato usado algumas vezes já, esses dois triângulos têm um centro de homotetia
que é o ponto T, que eu não me incomodo no momento onde que ele está localizado. Eu só quero colocá-lo aqui, ele existe. E essa homotetia, então, ela leva o círculo inscrito no círculo circunscrito. Porque ela leva os pontos M, N e P, que determinam o círculo inscrito, os pontos M', P', N', que determinam o círculo circunscrito. Então, agora a gente pode fazer algumas coisas. I é o circuncentro do triângulo MNP. É o incentro ao centro do círculo inscrito. O é o circuncentro do círculo circunscrito. E essa homotetia por T leva 1, o vermelho no verde, logo leva o centro do vermelho no centro do verde. Então, a gente conclui que T, I e O estão alinhados. Por outro lado, eu já comentei que I é o ortocentro de M', P', N'. E J, por hipótese, é o ortocentro de MNP. Então, a homotetia inversa leva I em J. Isso quer dizer que T, J e I estão alinhados. E que O, e segue, então, como T e O estão alinhados e T e J estão alinhados, segue, eliminando, por assim dizer, o ponto T dessa assim dita equação, que O, I e J estão alinhados. E isso resolve o nosso problema.